Olá, humanos! Saúde e paz para você. Meu nome é Fernando Gomes, sou fotógrafo profissional há mais de 6 anos. Hoje, além de dar aula de fotografia, eu também sou fundador do projeto Foto Sacra, que é um projeto destinado a fotógrafos que usam as suas câmeras para evangelizar. Para evangelizar, claro, através da internet. Então, convido você também a fazer parte dessa comunidade de fotógrafos católicos que é o projeto Foto Sacra. Bom, fui convidado pela agência Evangelizar em estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre fotografia na evangelização pela internet. Bom, não é um tema fácil, embora pareça, mas eu gostaria que você que estivesse aí pudesse acompanhar e deixar suas perguntas, suas dúvidas ao longo dessa formação que nós vamos ter aí, tá, durante esse tempo. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: eu preparei nessa mesa que vocês estão vendo, eu tenho a minha câmera profissional, a câmera que eu utilizo praticamente na maioria dos meus trabalhos. Tenho também aqui a imagem de Nossa Senhora da Comunicação. Nossa Senhora da Comunicação, para você que não conhece, não sabe, é essa imagem belíssima, onde ela tem o menino Jesus aqui, mostrando ao mundo, né, que ele deve ser anunciado. Então, você que está me acompanhando, vamos utilizar essa imagem como uma base para o nosso trabalho de evangelização pela internet. Evangelizar pela internet não é fácil, tanto que vocês vão ter um dia hoje somente com dicas de tudo que vocês imaginam, inclusive de fotografia. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho sobre a teoria, um pouquinho da técnica, mas eu também quero deixar algumas dicas valiosas, dicas que valem a pena vocês anotarem e guardarem aí, para que vocês possam depois, claro, utilizá-las dentro das equipes de vocês. Bom, então, para a gente poder começar, eu gostaria de falar um pouquinho da fotografia na parte técnica, ok? Então, você que está me acompanhando aí, se eu perguntasse para você o que é fotografia, o que você me responderia? Pois é, eu sei que alguns aí falaram, né? Falaram sozinho, tem um problema. Mas fotografia, pessoal, nada mais é do que a escrita da luz. Para eu poder tirar uma foto, eu preciso ter luz. Se eu não tenho luz, eu não tenho foto, ok? É simples assim. Na igreja, principalmente na nossa igreja, a luz também tem um significado muito bonito. A fotografia, ela é algo realmente que nós precisamos melhorar. Muitas pessoas, vocês devem conhecer pessoas assim na Pascom de vocês, na paróquia de vocês, que às vezes têm medo de evangelizar. Então, são pessoas que, por ter medo, elas não se entregam de corpo e alma, entendem? E aí o que acontece? O trabalho, ele não é bem executado. E se o nosso trabalho não for bem executado dentro da Pascom, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, nós não conseguimos evangelizar. Então, como é que a gente evangeliza? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a Pascom tem 4 eixos. Um primeiro deles é a espiritualidade. Ou seja, nós que somos da Pascom, nós precisamos ter a nossa espiritualidade em dia. E o que significa isso? Significa que precisamos frequentar a missa, significa que a gente precisa comungar, significa que a gente precisa rezar. E o mais importante, fotografar não é simplesmente eu pegar a minha câmera, olhar para o assunto e tirar uma foto. Isso não é fotografar. Ou melhor, isso não é evangelizar. Muitos de nós, às vezes, a gente cai no modo automático. O que seria esse modo automático? Modo automático, e eu não estou dizendo da câmera, ok? Estou dizendo nós, pessoas, nós pasconeiros e pasconeiras. Então, nós não precisamos e nós não podemos cair nesse modo automático, porque às vezes a gente fica nesse modo. Então a gente já sabe, por exemplo, o padre vai entrar daqui, eu vou fazer a foto aqui, ele vai virar aqui, eu faço assim, aqui eu faço a foto desse jeito, aqui dessa forma, aqui eu tiro assim, entendem? Nós precisamos, na verdade, pedir que o Espírito Santo nos ilumine para ajudar na evangelização. Entendam, fotografar é uma coisa, evangelizar
é outra. E evangelizar na fotografia é outra coisa. Então nós precisamos rezar, sim. Nós precisamos, meus irmãos, saber que a fotografia, nós temos uma responsabilidade e nós temos o dever de contar a história de onde nós estamos. Então, eu sempre digo o seguinte: nós somos contadores de histórias. As pessoas, quando olharem as nossas fotografias, elas precisam entender o que aconteceu e elas precisam também saber, através da foto, o que cada coisa se passou. Se nós não sabemos contar histórias, o que acontece? A pessoa não vai ter aquele sentimento que nós queremos passar para ela. Às vezes, a fotografia foi tirada, por exemplo, de algo normal, do cotidiano de uma missa. Mas não é evangelizadora, é apenas uma foto de registro. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que nós temos que sair da fotografia de registro para realmente evangelizar através das nossas fotos. Entendem? Então, primeiro, espiritualidade precisa estar em dia para que a gente consiga realmente mostrar isso. Nós temos que olhar as coisas e temos que ver as coisas, não ver as coisas passando diante dos olhos e não fotografar. Entende? Ao mesmo tempo, nós temos que rezar a Deus para que a gente também... tem pessoas, por exemplo, no nosso grupo, que às vezes acha que fotografar é tirar foto de tudo. Então, termina uma missa de 1 hora, nós tiramos 480 fotos, por exemplo. É desnecessário. A gente tem que aprender, na verdade, e pedir ao Espírito Santo para que a gente seja mais assertivo, que a gente consiga tirar menos fotografias, mas de forma que ela realmente seja mais evangelizadora, tá? Então, não importa se você tem uma câmera profissional, se você tem uma câmera mais simples, se você utiliza o seu celular para tirar foto, não tem problema. Mas nós temos que rezar pedindo que o Espírito Santo realmente nos mostre, abra a nossa cabeça e o nosso olhar. Pessoal, nós da Pascom, nós temos que ter a câmera nas mãos, mas o nosso coração, ele tem que estar focado na missão, ok? Nós precisamos alinhar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e aqui, ó, a nossa câmera no mesmo objetivo, que é evangelizar. Então, quando eu pego a minha câmera, eu fotografo alguma coisa, eu não posso apenas pensar em registro. Eu tenho que pensar naquelas pessoas que eu quero mostrar essa fotografia. Elas precisam ser tocadas, ok? A segunda dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: além da espiritualidade, nós temos que lembrar também que a formação é algo que nós não podemos esquecer. Então, a formação de um pasconeiro, ela é feita, olha, com muito suor. Muitos de nós não somos profissionais. Mas quando eu digo isso, eu digo o seguinte: muitos de nós somos leigos apenas. Leigos que estamos querendo servir a Deus. Então, além disso tudo, a gente precisa buscar uma formação. Como é que a gente pode procurar uma formação? Pessoal, para isso existem vídeos no YouTube, para isso existem as agências católicas que fornecem materiais como esse de hoje, do Evangelizar Day, entende? Então nós precisamos aprender, anotar, praticar, pôr em prática tudo aquilo que é proposto. Então, se você vai aprender, por exemplo, Fernando, eu quero aprender dicas de foto sacra, eu acho isso na internet? Acha. Basta você achar os canais que você quer, se inscrever e o mais importante, participe desses momentos, eles são valiosos. E hoje, com a questão da pandemia, muitas pessoas estão na internet, ensinando de forma gratuita, muitas pessoas estão ensinando através de cursos, que às vezes o valor que a gente vai pagar são valores baixos, mas assim, nós precisamos realmente buscar a formação. Então, se eu estou com a espiritualidade em dia, se a minha formação está legal, a gente vai para o terceiro passo, ok? Qual é o terceiro passo, pessoal? É a articulação. Então, a gente precisa, por exemplo, articular melhor. Então, a gente precisa, sabendo das duas partes,
articular através do quê? Eu preciso praticar, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso trocar experiências com outros fotógrafos, com pessoas que já fotografam há algum tempo, com pessoas conhecidas que você conhece na sua diocese, que você conhece aí na sua arquidiocese, na sua paróquia mesmo. Converse com essas pessoas, troquem informações, ok? Para que a sua fotografia seja evangelizadora, ok? E o quarto passo, de fato, a fotografia pronta, a produção. Então, olha quanta coisa para poder chegar no passo da produção. Não é fácil, mas nós precisamos ter isso em mente para poder fotografar aquilo que a nossa igreja tem de mais importante. Qual é o tesouro da nossa igreja? Exato, Jesus. Jesus sacramentado é o tesouro da nossa igreja e nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos utilizar as nossas fotos para evangelizar na internet, ok? Dito isso tudo, vamos lá então, pessoal. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, muitos fotógrafos que utilizam suas câmeras para registrar momentos. Certo? Dentro de uma missa existe um rito a ser seguido e a gente precisa entender esse rito. Então eu diria o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber desse quesito você precisa chegar mais cedo. Você precisa chegar mais cedo aí na sua paróquia, antes da cobertura, para várias coisas. O primeiro deles, por exemplo, é realmente chegar e fazer a sua oração pessoal. É procurar Jesus Eucarístico, ajoelhar e rezar. O segundo é saber o que vai acontecer. Eu não posso apenas tirar fotografias por tirar. Eu preciso saber o que vai acontecer. Nessa missa nós temos o quê? Tem, de repente, crisma, temos batismo, nessa missa tem apresentação de criança, vai ter bodas, nessa missa vai ter um presente, vai ter da pastoral familiar. Qual é o tema dessa missa? Com isso em mente, você sabendo qual é o tema daquela missa, por exemplo, se a missa é uma missa das crianças, qual é o foco da sua fotografia? As crianças. Se é o crisma, qual é o foco? Os jovens do crisma, as pessoas que serão crismadas, os seus crismandos. Então, com isso a gente consegue afinar mais a coisa para que a gente realmente consiga evangelizar. As nossas fotos precisam contar histórias. Quando as pessoas olharem, elas precisam entender. Beleza? Bom, diante disso tudo, pessoal, sabendo o tema, chegando mais cedo, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar o ambiente da minha igreja, o ambiente da onde eu vou fotografar. Então, por exemplo, a sua igreja é muito amarelada, o sol está batendo no fundo, o sol pega no altar, a sua igreja é azulada, a sua igreja é muito antiga, tem pouca luz. Então, diante de tudo isso, eu preciso saber usar a minha câmera para compensar essas coisas. Se é muito amarelado, eu preciso configurar a minha câmera para que a minha foto compense, ou seja, qual é o contrário do amarelo aí? É o azul, então eu preciso puxar a câmera mais pro azul para que a foto não fique tão amarelada. Por quê? Nós precisamos pensar em tudo isso, de novo, com o mesmo foco e objetivo, que é evangelizar. Bom, a missa é o rito mais importante que a gente tem. Para eu evangelizar, eu preciso conhecer esse rito e eu preciso saber que durante esse rito existem coisas que devem ser fotografadas e coisas que não devem ser fotografadas, tá? Por exemplo, alguns momentos são tão importantes que se você não fotografasse, mas participasse apenas, seria muito mais interessante. Não existem, pessoal, regras, não existe um manual de regras de fotografia na igreja. Não existe. Existe o nosso bom senso. E, de novo, eu preciso ter esse bom senso, eu preciso conhecer o rito para que eu possa fazer essa fotografia de forma agradável e de forma correta. Então, por exemplo, durante a missa, eu posso fotografar o padre, eu posso fotografar sabendo até onde eu posso ir,
Fernando, a primeira pergunta que eu sempre escuto é assim: posso subir no altar? E eu digo, bom, o altar, pessoal, nunca ninguém vai subir no altar, né? Porque o altar é a mesa. Então, em cima da mesa ali ninguém vai subir nunca. Mas o presbitério, que é aquela parte que a gente às vezes chama de altar, ela é importante. Então, pessoal, é extremamente importante saber: subo no altar? Não subo no altar. E aí, você sobe no altar? Você sobe no presbitério para fotografar? Você não sobe? Existem padres, por exemplo, que não vê problema em a gente subir no presbitério. Existem padres que não gostam. Então a gente primeiro precisa saber o que o padre gostaria que a gente fizesse, tá? Então, por exemplo, eu não subo no presbitério. Eu, por exemplo, Fernando, não subo no presbitério. Eu gosto de fotografar antes, por isso, inclusive, que eu deixei essa lente aqui, tá? Essa lente, por exemplo, como ela é uma lente mais objetiva, então eu consigo fotografar mais longe sem ter que subir no altar, ok? Então, eu coloco ela na câmera e utilizo, não tem problema algum. Às vezes a gente usa o zoom da câmera mesmo, do celular. Então, muito cuidado, tá? Para a gente poder fazer isso. Mas, às vezes a gente tem dúvidas muito simples. Por exemplo, do presbitério, do altar é uma que eu escuto sempre, sabe? Perguntas como: Fernando, qual é o melhor equipamento? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso? Então, eu gostaria muito, de verdade, que você, nesse momento, se rasgasse assim, ó, o seu peito e colocasse aqui agora, aqui embaixo, nos comentários, quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos na fotografia dentro da igreja, para que a gente possa preparar vídeos para auxiliar vocês e tirar essas dúvidas. Tá? Então, não tenha medo em perguntar. Nós estamos aqui exatamente para isso. Eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Então, pessoal, diante dessas coisas que eu estou dizendo, por exemplo, dentro da missa, e eu estou dando exemplo à missa, então saber os ritos, saber, por exemplo, o ofertório. Como é que eu posso fotografar o ofertório? Primeiro, a gente nunca fotografa as pessoas colocando lá o dinheiro na caixinha da coleta, ou as pessoas levantando e colocando o dinheiro no cestinho, por questão de segurança. Então a gente faz isso para que fique algo seguro, para que a gente não mostre, por exemplo, para as pessoas que estão vendo a fotografia, que ali tem dinheiro, que o dinheiro fica naquele local. Por quê? Como as nossas fotos vão para a internet, nós não sabemos quem acessa as nossas fotografias, quem acessa as fotos do Facebook, da paróquia, do Instagram. Entende? Então a gente precisa saber lidar com isso para evitar problemas. Existe um momento dentro da missa onde muitas pessoas gostam de registrar e gostam de fotografar. E eu gostaria aqui de criar uma polêmica com vocês, tá? Mas entendam, é uma polêmica do bem, ok? A hora da transubstanciação, a hora da consagração, a hora que o padre está com Jesus na mão e ele está erguendo. Pessoal, esse momento é o momento mais importante da missa. É o momento mais fantástico. E às vezes, o que eu vejo por aí, nós fotografamos, mas não participamos. Ou seja, quando a gente vai fotografar esse momento, nós estamos concentrados no momento certo, em que o padre vai levantar a Eucaristia. E às vezes a gente simplesmente não participa do momento mais importante da missa. E cá entre nós, pessoal, eu sei que nesse momento tem gente aí falando assim: Fernando, para, vou sair do vídeo. Não sai do vídeo. Acompanhe esse Masterclass importante, acompanhe esse dia. Mas assim, pessoal, o momento da consagração, ele é tão importante que eu, Fernando, sempre ensino os meus alunos que a gente não fotografa, a gente participa. Ai, Fernando, mas é importante contar. Sim, é importante. Mas você que faz isso,
você que tira foto da consagração em todas as missas, eu gostaria de deixar um desafio para você, de verdade, eu gostaria que você fizesse. Pega os últimos 5 álbuns de fotografia. Pegue a foto da consagração que você fez, coloque salve, tá? Vai no segundo álbum, pega da consagração, do terceiro, do quarto e do quinto. Para poder ilustrar o que eu estou dizendo, pessoal, a tela ficou preta agora e vocês verão que eu vou colocar aqui algumas imagens. Então, ó, coloquei a primeira imagem da consagração de uma missa normal, ok? Estou abrindo aqui agora a segunda imagem, estou inserindo aqui no meio. Então, entendam, eu não estou falando de qualidade de foto nem de enquadramento neste momento, certo? Eu estou dizendo apenas da questão da consagração. Então, olha só, a terceira imagem, tá? Então, estão vendo as 3 imagenzinhas aí lado a lado, o mesmo padre, roupas diferentes, fotógrafos diferentes, tá certo? Estou abrindo agora a quarta imagem, tá? A quarta imagem, ela tem um outro problema além do enquadramento, mas de novo, a ideia não é falar do enquadramento, e sim da consagração. Estou abrindo a quinta imagem, uma foto um pouco mais próxima, e nesse momento eu estou abrindo a sexta imagem. Vou colocar aí no final para vocês verem. Olha aí, pessoal, 6 imagens da mesma coisa, da consagração. Entendem quando eu digo, então, que nós não devemos fotografar? Porque, olha só, são fotos muito semelhantes. Elas não acrescentam nada ao nosso álbum. Portanto, esse tipo de imagem é uma coisa que a gente precisa repensar, tá? Nesse momento, como ele é o mais importante da missa, vale muito a pena nós abaixarmos a nossa câmera e participarmos, e não fotografarmos, tá vendo? Porque se a gente isola as imagens, como elas estão, vocês estão vendo aí, ó, não faz diferença alguma. O movimento é o mesmo, eu posso até mudar o ângulo da foto, mas não é necessário ter esse registro, tá certo? Que foto você escolheria? Essa é a foto evangelizadora. Essa é aquela fotografia que nós estamos aqui tentando mostrar para você que essa realmente é aquela foto que as pessoas irão olhar e com apenas uma imagem elas vão sentir Jesus e vão sentir tudo aquilo que você realmente quis passar através da fotografia. Parece loucura. Parece às vezes, Fernando, isso é uma utopia, isso não funciona. Irmãos, funciona. Tanto funciona que o projeto Foto Sacra surgiu por conta disso. Porque às vezes nós temos 100 fotos para colocar no Facebook. A gente coloca 100 fotografias. E as pessoas tendem a curtir as fotografias em que o padre aparece, em que pessoas conhecidas. Então, como funciona a mente dessas pessoas? Elas abrem um álbum e começa assim: não conheço, não sei, não, passei. Minha mãe, curti. Passei. O padre, amei. Passei. O ministro da Eucaristia, seu José, amei. Passei. Que é a sobrinha do meu cunhado, pá. E assim a gente faz, minha sobrinha, né? Então as pessoas elas tendem a curtir, tendem a ter alguma reação no Facebook com fotos de pessoas que elas conhecem geralmente, tá? E às vezes no meio dessas fotografias tem uma foto que resumiria tudo e fica perdida, que as pessoas não curtem. Quando você tira ela do bolo das 100 fotos, salva essa imagem e posta ela sozinha, com um texto, por exemplo, com uma mensagem do evangelho daquele dia, com uma mensagem de uma frase de um santo, você vai ver que essa foto vai ter às vezes muito mais curtidas do que o álbum inteiro do Facebook. Foi assim que surgiu o projeto Foto Sacra, recuperando essas fotografias e colocando elas com um novo destaque. Façam esse teste e digam para mim se funcionou ou não. Digam aqui para a Agência Evangelizar, digam lá no projeto Foto Sacra, olha, funcionou, Fernando, realmente é muito bom, tá? Deu certo, ok? E para a gente poder atingir a nossa evangelização, eu gostaria de falar de algumas coisas mais técnicas para a gente poder melhorar a nossa foto para evangelizar, claro, de forma melhor.
Então, o número 1, o motivo principal da fotografia, pessoal. Quem é o motivo dessa foto que você está fazendo? Se você está fazendo foto, por exemplo, do padre, é necessário que você faça uma foto enquadrando o padre, né? Mais próxima do padre. Tem gente que tem medo de fotografar e faz aquelas fotos de longe, aquela foto que pega aquela parede enorme e o padre desse tamanho. Sim, pequenininho, tá? Não tenham medo. Nós podemos andar pela igreja de forma sem chamar atenção. Andar não significa que eu preciso ficar me movimentando a missa inteira, não é isso que eu quero dizer. Mas eu preciso achar os ângulos corretos, fotografar e me afastar, ok? Então, precisamos pensar qual é o motivo. Qual é o motivo principal dessa foto? Segundo, pessoal, a gente precisa prestar atenção também no fundo das nossas fotos. Às vezes, o segundo plano, aquilo que está atrás, faz com que essa foto não seja evangelizadora. Eu costumo brincar, e já quero pedir desculpas aqui, mas que nós da Pascom, nós temos um rival dentro das missas, que são os nossos coroinhas, os nossos acólitos e cerimoniários, né? Por quê? Porque às vezes, na fotografia, a gente pensa no ângulo, faz aquela foto, a foto tá maravilhosa, mas lá no fundo, você olha e tem um coroinha assim, ó. Ou às vezes, né, aparece o coroinha mais novinho, que você tira a foto e ele tá coçando o olho, bocejando. Então, sempre... Claro, às vezes, na hora de fotografar, a gente não tem a noção do que tem no fundo. Mas antes de postar, observe que às vezes o fundo ele acaba estragando a sua foto. E aí o foco da evangelização não vai funcionar. Próxima dica que eu gostaria de deixar, pessoal, é o seguinte. Treine. Treine. Você da Pascom precisa treinar. Quando eu digo treinar, significa pega a sua câmera, vai lá na igreja, num horário, pega, treina na imagem, treina no altar, treina de cima para baixo. Treine, pessoal. Use a sua câmera. Use. Treine, 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 treine. Quanto mais treino você fizer dentro do seu ambiente, da sua paróquia, melhor para você. Você vai compreender melhor o ambiente, a questão de luz ou não. Outra dica, pessoal. Se você está fotografando dentro da igreja pessoas, sempre que você for focar alguma coisa, foque nos... É isso aí, nos olhos, tá? Por quê? Se você não focar nos olhos, às vezes você vai ter aquele sentimento de quando olhar para uma foto que alguma coisa na foto não tá legal. Você olha para a foto e fala, alguma coisa aqui não tá interessante. Foque sempre nos olhos. Tá? Principalmente se você estiver no foco manual. Então, sempre no foco no olho do padre, no olho do ministro, no olho do que você quer fotografar. Inclusive da imagem, tá? Tem aquelas imagens, você foca no rosto da imagem, nos olhos, o resto pode até desfocar, mas o sentimento que vai passar é um pouco diferente, ok? Próxima dica, pessoal, enquadramento da imagem. Então, ao fazer a fotografia, observe o que você está enquadrando. Se de repente você não está fotografando alguma coisa cortada, cortado, torto, tá? Então, sempre que você, por exemplo, for fotografar, observe sempre o enquadramento. O que você está fotografando, para que não fique nada torto, tá? Por exemplo, imagina se eu estivesse filmando assim. Olha que legal. Tá vendo? Qual é o sentimento que eu dou para vocês? É estranho, né? Parece que eu tô caindo, ó. Então, muito cuidado, pessoal. O enquadramento é tudo. A próxima dica é: fique atento à iluminação do ambiente. Ok? Uma das perguntas que eu mais escuto durante os cursos que eu dou de fotografia é assim, Fernando, o padre, a missa das 10, por exemplo, missa, né, nesse horário, que é o horário da manhã, você quer fazer da procissão de entrada e o padre, ele entra pelo fundo da igreja. Quando você vai fotografar, geralmente a sua foto estoura. Por quê? Porque entra a luz
do fundo da igreja. E o padre vai ficar escuro. O padre, a cruz, o que for ali, os cerimoniários, enfim, vai ficar tudo escuro. Como é que a gente tenta corrigir esse problema? Então, 2 dicas para vocês, hein? Primeiro, ao fotografar, quando você for fazer esse tipo de foto, para poder eliminar um pouco dessa luz, fotografe de cima para baixo. Então, por exemplo, quando você fotografar de cima para baixo, você já vai fazer com que a luz não bata diretamente na lente da sua câmera, tá? Então, um pouco inclinado, tem que tirar, né, aquela foto clássica, assim. Então, por exemplo, as câmeras que a gente tem visor, tem vantagem porque a gente consegue olhar aqui antes de fotografar. Senão você vai ter que tentar no chute, ok? Fazendo dessa forma, pessoal, vocês verão que essa foto, ela vai criar um outro contexto. Pessoal, e o mais importante, sempre que você fotografar algo, pense o porquê você está fotografando isso. Eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos, e aí enquanto essas fotos estão passando, eu gostaria de lembrar vocês que essas fotos, por exemplo, são fotos de missas, de coberturas diocesanas, e são fotos que elas representam muito. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí vários momentos que dentro de um álbum de fotografia, às vezes ficam perdidas. Com a técnica certa, estando no lugar certo, tendo tudo aquilo que eu já falei aqui no vídeo para vocês, vocês vão conseguir fazer essas fotos ficarem de forma bem legal, de forma realmente evangelizadora. Tá? Então todas essas imagens que vocês estão vendo aí são de vários momentos fantásticos. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo, né, e dar um pequeno testemunho, pessoal, de como a fotografia mudou a minha percepção. Hoje eu sou uma pessoa que presta muito mais atenção nas pequenas coisas, exatamente por ser fotógrafo. Então eu ando pela rua olhando as árvores, o céu, e isso é tão legal porque a gente realmente começa a ver Deus em todos os lugares, no pôr do sol, no passarinho, sabe, em pequenos gestos. Mas uma coisa em especial eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: aqui na Diocese de Guarulhos, nós tínhamos um padre que já faleceu, Padre José Alexandre. Esse padre, ele era um padre que ele tinha algumas coisas legais nele, ele costumava brincar muito com as pessoas, ele apelidava as pessoas, então às vezes ele chamava de bonitinho, né? Ele chamava de bonitinho, então esse era o seu apelido para ele, era o bonitinho, né? E isso era uma coisa muito legal. E assim, pessoal, esse padre, quando ele chegou na minha paróquia, eu fiz as fotos da missa de posse dele. Para mim era realmente só um momento de espiritualidade, como se realmente Nossa Senhora estivesse ali comigo. E houve um momento em que o padre ele foi fazer o discurso de posse dele. Então ele foi até a mesa da palavra, né, para poder falar e tudo mais. Ele estava extremamente emocionado ali. E eu senti naquele momento uma coisa que eu nunca havia sentido, porque, como eu disse para vocês, eu não costumo subir no presbitério, tem um monte de coisa que eu costumo não fazer respeitando a liturgia. Mas nesse dia em especial, eu lembro que eu subi atrás dele, né? Eu fui bem atrás dele, eu ergui a câmera e fiz uma foto de cima para baixo, aonde ele ficou no centro, pegando o pessoal. E pessoal, a foto ficou linda. Eu pensei nela o tempo inteiro em preto e branco, né? A foto em preto e branco. Por quê? Porque tinha muitas roupas coloridas do pessoal na igreja. E a ideia de quando eu fotografei era focar no padre. Então, uma foto em PB eu tiraria todas as cores e deixaria realmente o foco no padre. E essa foto foi feita. Você consegue ver na foto as pessoas todas olhando para ele, ele no centro, de costas. E é essa foto que vocês estão vendo aí agora. O tempo inteiro que eu fiz essa foto é como se Nossa Senhora estivesse ao meu lado. E eu não sabia o porquê que
Nossa, por que eu subi no altar? Por que eu fiz isso? Né? Eu não costumo fazer isso. Meus irmãos, essa foto, ela foi a última foto de uma posse dele, porque ele assumiu, né, a paróquia e em menos de 3 meses depois ele veio a falecer num acidente de carro, esse padre. Então, foi a última posse dele. Hoje, eu consigo olhar para essa fotografia e dizer que realmente Nossa Senhora estava ali comigo, sabe? E para mim é uma foto que me emociona. Ela não é uma foto que tenha técnicas, nada disso, mas para mim é uma foto evangelizadora. Então, como eu disse para vocês, quando a gente põe o nosso sentimento para fazer fotografia, esse sentimento ele realmente reflete nas nossas fotos. Quando a gente não está bem, a foto também sai bem horrível. É normal. E com isso, né, com esse último testemunho que eu passei aqui para vocês, com esse pequeno testemunho, eu gostaria de começar a finalizar essa formação da minha parte, dizendo o seguinte, pessoal: evangelizar na internet, hoje em dia, através da foto, é necessário tudo isso que eu disse: a técnica, a espiritualidade e o sentimento. Meus irmãos, coloquem o sentimento de vocês nas fotos, sabe? Façam isso e vocês verão que as fotos de vocês ficarão evangelizadoras ao extremo. Para você que não conhece ainda o projeto Foto Sacra, eu convido você que gosta de fotografia, você que quer aprender mais sobre fotografia, você que de repente quer ter aí alguém para tirar as suas dúvidas, entra lá no Instagram do Projeto Foto Sacra no Instagram, e também tem um canal no YouTube, que é o canal Foto Sacra. Então toda semana tem vídeo novo lá sobre fotografia. Toda semana eu falo de um outro software que pode ajudar na edição de fotos, como o Photoshop, logo sobre o Lightroom. E é isso, meus irmãos. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por me acompanhar, obrigado por você estar aqui. Anota tudo e escreve aqui embaixo tudo que você tiver de dúvida, tudo que você tiver de... Nota aí, tá? Eu prometo que a gente vai fazer depois um outro vídeo só para tirar essas dúvidas aí. Tá bom, meus irmãos? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e que Nossa Senhora da Comunicação nos proteja hoje e sempre. Continue ligado aí, pessoal. Até mais!